Tudo bem, galera? Começando mais nosso primeiro podcast, né? Onde nós vamos falar sobre hospitalidade, sobre histórias legais de bar. Em primeiro lugar, né, me apresentar, meu nome é James Leonardo, né? Já estou nessa área de alimentos e bebidas aí há mais de 25 anos. Tenho uma boa experiência, uma experiência nacional e internacional, né? E ao meu lado aqui está a Luísa, que vai fazer parte dessa mesa também. O Alex, né, que não dispensa até apresentações. Agora eu fiquei magoado, né? Só o Alex que dispensa apresentações, pelo amor de Deus. Trabalha junto da madrugada e é isso que você recebe, viu? E é isso, galera. A gente criou esse podcast, né? É o nosso primeiro. Para falar um pouco do que acontece nos nossos bastidores, né? Das experiências fantásticas que a gente todos os dias a gente presta para os nossos clientes, né? Nossos clientes não, porque a gente costuma falar aqui na fábrica que a gente não tem cliente, né, Alex? A gente tem fã, né? É isso mesmo. Porque quando o cara vem nos nossos bares, ele vem porque ele é fã. Então a gente tem que se preparar muito, muito bem, porque a hospitalidade começa em casa, né? Quando a gente vai receber algum convidado em casa, a gente deixa a casa, compra um vaso de planta legal, compra um arranjo legal, arruma a sala, arruma o quarto. Então tudo isso é hospitalidade, né? E também vamos falar muito dos bastidores, do que acontece, de como a gente se prepara para abrir as nossas casas para receber nossos fãs, né? E é isso, galera. Espero que todo mundo goste aí desse formato que a gente está fazendo, né? Tanto o nosso público como os próprios proprietários de bares, de restaurantes, de hotéis aí que vão ter acesso a esse podcast, a esse conteúdo que a gente está criando para a galera aí. Aí fala um pouquinho de você aí, Lu. Bom, depois da decepção, né? Que o Alex não precisa de apresentação e eu vou me apresentar. Mas ele não te apresentou direito, agora você se apresenta. Agora eu vou me apresentar, isso aí, Alex. Deixa o velho aí que ele fica muito ansioso. Pessoal, eu sou a Luísa, eu trabalho na área de treinamento, então a gente está sempre aí trabalhando com as equipes, né? A gente traz bastidores, a gente tenta passar, a gente passa e a gente tenta que eles peguem esse jeito, hospitalidade da gente trabalhar, né? Então a gente faz treinamento, traz parceiros para trazer mais informações. O que a gente sempre tenta é trazer o quanto mais de informação e quanto mais a equipe se sentir segura dentro da casa, é a melhor experiência que ela traz. Então, meu papel é garantir que ela tenha essas ferramentas, né? Então, a gente vem aí, eu já estou na fábrica, eu estou no ramo, na verdade, de A e B, bem menos, realmente eu sou mais jovem que os dois vovôs aqui, porque eu sou mais jovem e sou mais bonita também. Eu sou bem mais jovem, eu estou no DIB há 5, 6 anos, entrei há pouco tempo. E eu vou te falar, é paixão à primeira vista. Eu trabalhei com agência, trabalhei em vários lugares, trabalhei até na Câmara Federal de Brasília, mas foi o setor de AIB à noite que ganhou meu coração. Então, assim, você entender, eu acho que é o melhor, e aí vocês devem concordar comigo, quando o cliente passa pela gente e fala: puta, que noite eu tive aqui. Pra gente é a melhor garantia, é a melhor resposta que pode ter. Porque o trabalho que a gente tem para chegar nesse puta, que noite eu tive aqui, é uma coisa que as pessoas não têm noção. Desde o abrir a porta de manhã cedo, limpar, ver se está faltando alguma coisa, olhar se está faltando equipe suficiente, e a gente correr atrás para fazer funcionar. Então, para a gente entregar a melhor experiência, é uma adrenalina surreal. Eu digo isso, acho que os meninos concordam comigo quando a gente chega e, tipo, vamos abrir as portas. E a gente está tremendo, todos os dias a gente está tremendo. Não tem um dia que a gente fala: vamos lá, tudo bem, hoje a gente já passou. Não, todo dia a gente treme na base para abrir as portas, porque todo dia é uma nova experiência, tanto para a gente com os clientes, como para a gente, das pessoas novas que estão entrando, do que vai ser, a gente está esperando 50 pessoas na casa, de repente tem 100, corre, tem que comprar, tem que ligar pro colega, tem que fazer não sei o quê. Então, essa adrenalina, esse frenesi, ele é chegar em casa e falar assim: putz, foi boa a noite, foi demais. E é isso que a gente gosta, eu acho que é isso que dá o prazer da gente, né? E você se prepara pro dia seguinte, né? Ser mais
mais foda ainda. Mais foda ainda. Mais foda. E aí eu acho que a gente pode falar um pouco da época da pandemia, quando a gente estava retornando, né, Alex? Que a gente ficava ali. Eu acho que eu e o Alex, a gente ficou os 2 meses dentro do Bar Brahma, vendo ali. Vendo o bar renascer, o bar renascendo, porque a gente aí tem o Fábrica de Bares, que é onde a gente está, tem inúmeros bares. E antes pandemia, a gente tinha 17 operações. Então a gente viu as 17 operações dentro do Brahma, que era a maior casa. Então a gente entrava ali e a gente ficava, tipo, desolado, porque a gente olhava e falava assim, a gente vai passar por isso. A gente vai atravessar isso. E quando veio, e a gente limpando cadeira, a gente arrumando mesa para receber os nossos fãs. E era uma coisa desconhecida, né? A gente achava que isso ia durar 15, 20 dias, 30 dias no máximo. Deixa eu pegar um gancho aqui, aí eu aproveito para me apresentar também. Né? Porque você não precisa de apresentações, né? Para quem não me conhece, mas enquanto o James se apresentava, e você também, Lu, e agora eu também me apresento, sou Alex, trabalho no Bar Brahma já há 18 anos, trabalho desde os meus 18. Quer dizer, já um pedaço de vida muito interessante, né? Que eu acabei dedicando a trabalhar nesta casa, vamos dizer assim. Até por uma influência do meu pai, que já é do ramo de restaurantes. A gente conta isso numa outra história. No outro programa. Mas é importante a gente falar sobre como que a gente vem parar aqui, porque é sobre experiência que a gente fala. A gente fala muito sobre hospitalidade, mas, gente, por trás de tudo isso que a gente fala aqui é a experiência. A experiência que o cliente tem na ponta, no bar, é a síntese, é um resumo da experiência que a gente carrega da nossa vida profissional e a gente coloca ali. Você com todas as noites mal dormidas, com os imprevistos, o James com o feeling que ele tem da época que ele trabalhou nos navios, né, nos cruzeiros. Quer dizer, a gente junta tudo isso e faz o evento do próximo dia. E é todo dia um evento, como você disse, né? É todo dia um evento. A gente brinca, mas assim... Eu lembro que o nosso principal evento de 2020 foi no dia 27 de agosto, né? Quando a gente fez a reabertura do Brahma. E... a gente tava super... Foram 20 dias de treinamento, você lembra? 20 dias de treinamento em obra, a galera em obra e a gente em cima de tijolo ensinando o pessoal, falando e trazendo o melhor. E um treinamento diferente, né, Lê? Porque assim, a gente tava no desconhecido. A gente tinha um protocolo a ser seguido. A gente não sabia como é que ia... A gente tava ali. Como é que a gente ia entregar? Isso é diferente, né? Porque entre 2 meses as pessoas se acostumaram a pedir delivery. E no meio de um final de pandemia que a gente ainda não sabia, que era instável. E com o mercado destruído, né? O mercado destruído, acabou. E assim, a gente via... Como é que a gente vai fazer e falar assim, não vai no do outro, vem aqui porque a gente é melhor. Então, porque o cara ia sair de casa, ele ia escolher um lugar, ele ia se arrumar, ele ia tomar um banho de álcool, ele ia botar máscara. A gente tava com os garçons com face shield, lembra? Que, tipo, no primeiro era uma dia loucura era loucura, porque suava e embaçava tudo, os caras não conseguiam fazer atendimento. A gente não sabia, hoje a gente não sabe o movimento que a gente vai ter, mas a gente sabe qual será a nossa realidade, né? Os nossos imprevistos. Exatamente. No pós-pandemia, você não sabia o que ia acontecer. Será que ia voltar a pandemia? Ou melhor, a pandemia não tinha nem acabado. E a gente ficava no meio. Ela estava no meio. Ainda, e a gente ficava naquela angústia, tipo, será que amanhã eu vou conseguir trabalhar? Será que amanhã eu não vou chegar, o bar vai estar fechado? E a gente tinha que educar também, porque assim, pra gente abrir e ficar funcionando, tinha que ter regras. E você falar para uma pessoa que está empolgada, depois da 4º, 5º chopp, que ele tinha que seguir certas regras do tipo, não pode ficar em pé, não pode levantar da mesa sem a máscara. Para ir ao banheiro tem que pôr a máscara. Para ir ao banheiro ter a máscara era uma loucura. E a fiscalização. Né? A gente penou. É engraçado que só rapidinho, Alex. É engraçado que as pessoas perguntavam assim: por que sentado eu posso ficar sem a máscara e de pé eu não posso? Qual a diferença? A gente ficava. Não, a diferença é que a lei está dizendo isso. Não sou eu, é o fiscal. É o fiscal. É o fiscal aqui. Se fechar o bar, você não vai ter onde tomar um chopp amanhã. E nessa necessidade mesmo, pós-pandemia, se reforçou esse conceito de que o cliente não vai para o restaurante só para comer e beber.
E os restaurantes falham miseravelmente quando eles pensam que eles trabalham em função de servir um bom alimento e uma boa bebida. O cliente vai pela experiência. Falando assim parece óbvio, mas a gente passa anos para entender esse conceito. E o cliente, ele sabe disso o tempo todo, mas ele também, ele às vezes não pensa nisso. Ele acha que também é só o alimento e a bebida. É aí que a gente entra, e eu acho que eu estou fazendo só essa pinça, porque é por isso que a gente está aqui. Exatamente. Porque existem encontros, né, podcasts, onde as pessoas falam, mas falam de fora. Nós não somos apresentadores de podcasts, nós somos personagens de um restaurante. E uma coisa, eu acho que a síntese do que fez nascer isso aqui, né, idealizado pelo James, como o cliente fica deslumbrado quando ele chega na frente de um balcão de bar e fala, mano, que universo é esse que tem aí de trás? A gente sabe, e nós somos só um braço, né, do comércio, de prestadores de serviço, como tem salão de cabeleireiro, como tem a loja de sapato, mas o bar, especialmente o bar, mas bares e restaurantes, é um ambiente mágico, onde as pessoas não fazem ideia o que tem de trás do balcão. Só quem é do ramo trabalha nisso, outras pessoas não, até não, preferem não trabalhar. Mas a coisa mais comum do mundo na nossa rotina é um cliente apaixonado por bar, frequentador de bar, parar em frente ao balcão e falar o que acontece aí de trás. E a gente, às vezes, tem a oportunidade de falar, vem cá, pegar o cliente pela mão. É sobre chopp que você quer saber? Você vai tirar seu chopp agora. Deixa eu te mostrar como funciona. Não tem preço. E falando, voltando nessa tecla que você falou, eu lembro que quando eu estava na operação do Rivera, a gente teve um cliente, ele era dono de pousada em Florianópolis. E aí um dos meninos falou assim, Lu, cobra aqui a conta dele, porque tá muito lotado. Eu falei, não, pode deixar que eu cobro a conta. Aí me apresentei, boa noite, tá, sou Luiz, eu vou cobrar a conta de vocês. Gostaram da experiência? E eu nunca esqueço o que o cara falou, porque ele vem de Florianópolis, uma cidade turística. Uhum. Ele falou assim, eu sou dono de pousada em Florianópolis. Eu nunca tive tanta hospitalidade numa noite como eu tive com vocês. Aquilo pra mim foi tipo prêmio. Porque é o que a gente faz todos os dias. A gente levanta, sofre, carrega chopp no meio da rua, a gente manda pizza um pro outro, a gente vai atrás de taça de vinho pra chegar no cara e uma pessoa e olhar pra gente e falar, cara, vocês foram de arrasar hoje, vocês foram de fuder, desculpa o termo, mas assim, é isso que a gente quer escutar. É isso que torna o nosso dia. E não é fácil, não pense que a gente só tem alegrias, a gente tem tristezas também, a gente tem dificuldades que assim, é de sentar e chorar, mas assim, a gente tenta se virar. Você falou que esse rapaz é dono de pousada? Isso. Ele deveria, por exemplo, ele deveria ter isso muito conceituado para ele. Exato. Sobre o que é a hospitalidade. Por isso que eu digo, nem todo mundo sabe disso, nem mesmo o nosso cliente sabe disso. Da importância que tem a gente receber de verdade o nosso cliente. Abraçar ele. Abraçar ele simbolicamente ou literalmente abraçar ele. O cara se sentir em casa. Pô, eu saí da minha casa, mas eu continuo nela, né? Para o cliente não tem preço. E quando ele percebe isso, esquece. Ele vira o fã. Exatamente. Né? E quando você tem uma empresa onde você é um prestador de serviço, o cliente não necessariamente ele é seu fã. Ele está ali para usufruir de um serviço e pagar por isso, e você tem a obrigação de fazer. Quando ele vira fã, esquece, você transcende, você vira uma página com ele, né? Você traz ele para muito mais próximo de você. Exatamente. Foi o caso daquele nosso cliente, né? Nosso fã hoje, ele é fã. Inclusive o cara veio de Santarém para fazer o aniversário dele no Brahma, por causa disso. Chama Geraldo. Ele estava tomando um rótulo de vinho que ele trouxe. No Brahma o Alex está aqui, confirma isso. Se você quiser levar sua bebida até o Brahma, você pode levar. A gente cobra um valor de rolha, né? Todo mundo sabe disso. E ele levou o vinho que ele gosta. Só que ele levou apenas 3 garrafas e essas garrafas acabaram. E ele pediu para falar comigo. Eu fui até a mesa. Ele falou, cara, eu tô tomando esse vinho, eu sei que vocês não têm ele na carta de vocês. Aí eu falei, mas no que eu posso te ajudar? Aí ele falou, eu tô hospedado num hotel nos Jardins e lá eu tenho mais 3 garrafas.
Aí antes que ele terminasse, eu falei, então liga lá no que eu tô indo buscar os vinhos pra você. Aí ele disse, você não vai fazer isso? Vou. Aí eu falei, ó, James, liga lá, pede pra deixar na recepção, que eu tô pegando o táxi aqui. Aí ele falou assim, não, eu pago o táxi pra você. Eu falei, não se preocupa com o pagamento, deixa que eu vou buscar. Falei com o Alex. O Alex falou, vai lá, faz o que você tem que fazer. Larguei a operação, casa cheia e fui. Em menos de meia hora eu tava de volta. Quando eu coloquei o vinho na mesa pro cara, o cara simplesmente, sabe, a lágrima desceu. Ele falou, cara, você não fez isso. Aí ele falou, quanto que deu o táxi? Eu falei, não se preocupe. Continue tomando seu vinho, não era isso que você queria? Então é essa a experiência que a gente tem que te entregar. Cara, e hoje ele é um dos nossos melhores fãs que a gente tem. O Alex conhece, já viu como que ele vem de Santarém para São Paulo, o primeiro lugar que ele vai é o Brahma, a reserva dele já é feita, consome bem pra caramba, e ele deve ter falado essa história para aí mais de 1.000 pessoas, entendeu? Quando você tem a oportunidade de fazer algo nesse sentido, né? A gente trabalha numa empresa que visa lucros. Tudo que a gente faz é contado. A mão de obra nossa, do restaurante, inclusive, né? Que o A e B é tão caro, cada vez mais caro. E a gente tem que correr, se virar nos 30 para não... por exemplo, para suprir a falta da grana, a gente não colocar isso no cardápio. Porque senão, também, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Quer dizer, o tempo inteiro a gente fica visando produtividade e lucro. E você tem... Aí, nesse dia você teve o feeling e o start de colocar isso para um segundo plano, porque era para um bem maior. Não era sobre dinheiro, não é sobre faturamento. Era sobre o consumo de um vinho especial para um cara numa ocasião especial. Talvez você não fizesse ideia do quão especial isso seria para ele ou para a vida dele. Cara, mas você pode ter certeza, se para você foi lindo, para o cliente foi mágico. Exatamente. E a gente não faz isso esperando um retorno, tipo, o cara vai te dar uma caixinha alta, né? Não, você faz isso esperando o sorriso dele. A hora que ele sair, que ele fala, cara, eu tive a melhor noite da minha vida. Isso não tem pagamento. Com certeza, foi um dos motivos, foi essa sua atitude. E todo o resto, né? Que é aquilo, né, que a gente fala, que ele vem, é todo o resto que vem acompanhado com A e B. A gente tem aí uma coisa que a gente sabe fazer muito bem, que é a gente ouve o cliente. Né? Então a gente até debate isso, a gente traz em treinamento, a gente consegue ouvir o cliente, mas o que ele realmente quer. Porque muitas vezes, eu estava falando outro dia com o pessoal da integração e eu falei para eles, muitas vezes ele não quer sorrisos, ele quer sentar, tomar o vinho dele e ir embora. No Rivera tinha um cliente assim, toda quinta ele ia, sentava numa mesinha da coluna, pedia uma garrafa de vinho, ele tomava a garrafa de vinho, deixava a gorjeta e ia embora. Toda quinta-feira ele fazia isso. Numa sexta-feira eu estava no Jacaré. Quem estava lá? O mesmo cliente. E o Manolo conhecia ele e veio me apresentar. Aí eu falei, o senhor vai toda quinta-feira no Riviera, né? Ele olhou assim, primo, você lembra de mim? Eu falei, o senhor vai, toma uma garrafa de vinho, termina a garrafa, só deixa a gorjeta e levanta. Aí ele olhou assim, vocês prestam atenção, a gente fala do senhor todo o briefing. Aí ele, por quê? Eu falei, porque a gente já conhece o senhor. E ele fala, e eu me sinto em casa. Porque a grande jogada da hospitalidade é você deixar o cliente tão confortável com a experiência que ele não quer mais ir embora. Que ele se sente à vontade. Nem que seja para tomar uma garrafa de vinho e ir embora. Ou para escutar uma música, ou para dançar, ou para tomar o drink. No Rivera a gente encontra várias gerações ao mesmo tempo, né? São várias gerações que vêm desde a década de 70. Então, às vezes muitas vezes eu encontrei pessoas que falam assim, eu vim porque eu tomei minha primeira cerveja com meu pai nesse bar. E aí a pessoa tá tomando a cerveja e tá descendo uma lágrima. Você fala, cara, olha que maluco. E é isso que traz também uma experiência, porque a gente está trazendo uma lembrança de infância. Eu vim para cá para ter um conforto de uma lembrança que me traz acalento, né? E como você falou, já aconteceu... A gente, quando o cliente chama a gente na mesa, a gente já fica com medo, né? Sempre assim, a gente fala, cliente tá chamando você. Vem um radinho assim. Deu problema. Cliente tá chamando na mesa, exigindo você. Você fala assim, você já vai de cabeça baixa. Quando o garçom vem te avisar, vem falar, o cliente precisa falar com o gerente, com o coordenador, aí você já pede pro cara te adiantar, né? Me adianta que eu já chego armado. Não, mas eu lembro que uma vez eu tava no administrativo do Rivera, era 8 da noite, eu já tava perto de ir embora, e aí eu tava com rádio. Os garçons, Lu,
cliente pediu exclusivamente para falar com você. Eu falei, gente, Deu ruim. Deu ruim. Eu falei, gente, mas eles dizem que quer. Não, disse que só quer você. Eu falei, aí eu já fui me bezendo, falei assim, vamos, calma, paciência, vai dar certo. E aí, por um acaso, era um cliente que tinha ido há um mês atrás, ele tinha recebido um cupom de desconto. Eu tinha explicado como ele ia fazer, mas eu falei, olha, hoje está muito lotado, se fosse você, vinha outra noite e pode me procurar. Mas, tipo, um mês atrás eu tinha esquecido completamente. E ele, pô, você tá aqui, ainda bem, porque eu queria que você conduzisse a minha experiência. Eu falei, agora, vamos lá, o que você deseja, o que você indica? E ela falou, o pessoal gosta de pedir uma burrata, indiquei os drinks, indiquei até a sobremesa, acho que eu indiquei todos os pratos naquela noite. E agradeci. O cara era um jornalista, ele publicou, ele tinha um blog, que é na Paulista, se eu não me engano, e ele foi lá e me marcou a melhor hospitalidade que eu tive. Cara, aquilo pra mim, eu não vi a conta, eu não vi se ele consumiu tudo, mas aquilo pra mim foi sensacional. Foi dizer, eu fiz meu trabalho bem feito, eu fiz a minha entrega. E não é só com ele, né? A gente tenta entregar com todos que passam a nossa porta. Porque assim, eu sempre falo durante os treinamentos que a gente costuma dar para os nossos colaboradores, que você não sabe quem é que está sentado na tua mesa, né? Você não sabe quem é a pessoa que está sentada na tua mesa. Às vezes você está ali com um diretor de uma empresa, de RH de uma empresa gigantesca que está precisando de um cara igual a você. E você fazendo essa entrega, com certeza o cara vai criar os olhos, vai aumentar ali, vai, pô, esse cara é o cara que eu preciso. Né? Nunca desprezar ninguém, porque eu penso, entrou no bar, seja não só no bar, como no restaurante, a pessoa tem que ser acolhida, né? E uma coisa engraçada, eu tava no Brahma, e aí eu tava como cliente, a gente tinha sido daquelas reuniões tardes, né? E aí tinha uma mesa do lado da nossa, e os caras estavam bastante empolgados, o cara subiu no palco, o cantor deixou cantar junto, não sei o quê. E aí ele começou a tirar dúvidas, aí não tinha ninguém na coordenação, eu falei, olha, não, posso te ajudar, eu trabalho aqui, mas eu só tô descansando, mas o que você precisa? E aí ele começou a perguntar, tal, não sei o quê, falou... E aí o cara era diretor de RH da Droga Raia. Não, Droga Raia não, desculpa, da Pague Menos. Só que ele só falou no final, que aí ele, a gente conversando, não sei o que, ele, pô, muito obrigado. Eu falei, ele tem que pegar fila pra pagar a conta? Eu falei, não, a gente chama um garçom aqui, paga a sua conta, não sei o que. Ele, olha, você não sabe. Eu falei, não, você não tá me falando, já tava todo mundo já coisa. Eu sou diretor de RH da Droga Raia, da Pague Menos, não sei o que. Eu falei, nossa, que prazer. Você trabalha no RH, que é mais? Eu tô muito feliz aqui. Ele, não, é só pra dizer que o trabalho de vocês, não sei o que, treinamento, porque eu tava explicando a forma de treinamento, a forma como a gente operava. E o cara ficou encantado. Ele falou, olha, é a primeira vez que eu venho no Brahma, eu vim pra uma reunião, e eu tô, assim, maravilhada, eu cantei, eu realizei sonho. Eu falei assim, mas aqui é o lugar da gente realizar sonhos. E é isso que a gente quer, que as pessoas saiam realizadas, né? Nesse dia, você, apesar de você não estar em horário de trabalho, mas olha a importância disso, né? Você era ainda um personagem da operação. Assim como o James assim como eu como gerente, ou como garçom, ou como rapaz parado na porta do banheiro, dando atenção para o próximo cliente, para que o banheiro esteja... realmente limpo e cheiroso. Limpo e cheiroso tem que estar. Se só tiver limpo, não é o bastante. Tem que estar cheiroso. Porque é um dos lugares que as pessoas mais frequentam na casa, Na casa, Alex? É o banheiro. É o banheiro. O banheiro da nossa casa, ele tem que estar cheiroso. Faz parte da hospitalidade que a gente fala sempre, né? E que a gente se dê conta todos os dias. Isso vai ser para a prosperidade do nosso ramo. De que o cliente que passa pela porta de um bar, ele entra... no momento especial da semana dele ou do mês dele. Você não sabe há quanto tempo que ele vai num bar, você não sabe há quanto tempo que ele se reúne com aquela pessoa. É a mãe, é o filho, é a esposa, é a namorada, é um pedido de casamento, é uma assinatura de um contrato, é um amigo de muitos anos. É uma gravidez que acabou de saber. Que já... Gente, pode ser momentos tristes também. Pode, a gente tem exatamente. que entender isso, mas quando o cliente passa... Não é exagero dizer isso, talvez eu seja suspeito para falar, porque eu sou do ramo. Mas pensem nos tipos de prestadores de serviços que existem, né? O cara do cartório, o cara do banco, o cara do vendedor de sapato, o cabeleireiro. Não há um portal tão mágico que você passa para você entrar, para você ter um tipo de prestação de serviço, quanto um bar. Quando o cliente entra no bar, ele entra num universo paralelo. Vocês sabem disso porque vocês sabem o que é olhar em volta num sábado à tarde, o Bar Brahma lotado, Naninha comendo solto e a galera
o salão flutuando, assim, uma loucura. Aquela alucinação Essas pessoas, total, né, meu? podem ter certeza, essas pessoas estão no seu universo paralelo ali, no momento em que não importa. Eles só querem se divertir. E a gente é o maestro disso. Nós somos os personagens que a gente propicia isso, que aconteça isso. E somos responsáveis, né, para que aquela felicidade dela no momento vá até o final, né? Se a gente faz isso com maestria, mano, com olhos nos olhos, com lágrimas nos olhos, sabe? Mano, se você faz isso, esquece, você ganha o cliente para sempre. Não é sobre dinheiro, não é sobre consumo, não é sobre margem de lucro, é sobre o olhar. Você olha para o cliente com brilho nos olhos, com lágrimas nos olhos, que você vai ganhar esse cliente para sempre. E a gente tem clientes assim. A gente tem o privilégio de ter clientes aqui, um deles, por exemplo, o Machado, que o cara transcendeu a relação de cliente e empresa. O negócio dele ele vai como cliente, só que ele é um anfitrião. Ele já se tornou um dos nossos. E ele é um bom cliente. Ele é um bom cliente, ele dá toques, né? Ele já se tornou um dos nossos. Ele fala assim, amanhã na minha mesa eu vou receber fulano de tal, dá uma atenção especial. Ele virou um dos nossos coordenadores, um dos nossos gerentes. E é um cliente que está ali, está pagando para consumir ali a água que ele bebe, ele paga. E ele é exigente, só que ele virou um anfitrião do bar. Mais do que um fã, né? Ele virou um anfitrião. Ele recebe seus convidados dentro do nosso bar, que também é dele. Que é mais dele do que nosso, né? E antes dele trazer esses convidados dele, ele enche nossa bola. Ele fala, ó, você vai estar no melhor bar do país, você vai estar com o melhor atendimento do país, você vai estar com os melhores. Não enchendo nossa bola, né? Não, que isso, jamais. É só reformulando as frases que o Machado fala. Ele falou, inclusive, para você, né, James, essa semana. Eu tô com uma amiga aqui, francesa. Aqui o atendimento é melhor do que a... Primeira classe da Air France. Primeira classe da Air France. Quer dizer, isso não tem preço, né? E aí, lembrando o negócio do fã, você falou tanto, né? Um dia um cliente falou, cara, ele caiu nessa atmosfera que a gente fala aqui, né? É sinal que a gente, neste dia, fez um bom trabalho. Ele falou, aqui é demais, eu tô no lugar certo, aqui é o melhor lugar do mundo. Esse bar é meu, o cliente falou pra mim. Eu falei, realmente, esse bar é seu. O bar é do cliente, gente. Se a gente sabe conduzir isso bem, isso é louco. A gente vira um personagem importantíssimo para ele, que é quem vai conduzir ele dentro do seu bar, né? E é isso, não tem preço. É igual o Álvaro fala, né? Que a gente vai ter oportunidade do próximo de ter o Álvaro aqui conosco, né? Na mesa. Às vezes ele pergunta pra gente de quem que é o bar. A gente fala, o bar é nosso. E ele fala, tá certo. Porque o bar é meu, o bar é do Alex, o bar é do Giliard, o bar é da Luísa, o bar é de todo mundo. Mas é porque se a gente não... a questão do pertencimento, ela é muito importante. Porque se eu não tenho isso próximo, se eu não entendo que o bar é meu, eu vou entrar, bater ponto, fazer minha entrega e vou embora. A partir do momento que eu falo, esse bar é meu, é minha casa... Eu entro com outra energia. Exatamente. Eu entro com a entrega. Eu lembro... E aí a gente fala de inúmeras coisas que podem trazer esse exemplo. Eu estava fazendo 3 da manhã, já tinha pedido gelo de você, já tinha ido buscar gelo com você, porque o Rivera tinha dado um pau na máquina. E a gente estava lá e eu usava um suspensório rosa para combinar com a gravata dos garçons. E o bar lotado. E era 3 da manhã, a gente não tinha copo suficiente para Negroni. Então, tava pedido, saindo, e os meninos, nossa, não estamos entregando. E eu olhei pro barman e eu só conversava com ele e saía, e eu ficava na boqueta tirando os drinks que estavam saindo. Deu intervalo, o barman baixou a máscara, porque ainda se usava a máscara, e falou assim, por que você tá rindo? Nós estamos ferrados. São 3 da manhã, eu não entreguei metade dos pedidos. Eu falei, porque o cliente não precisa saber como a gente faz para entregar os pedidos. Isso é lindo. Ele precisa só entender que a gente está feliz de servir ele. Se eu for sincera com ele, ele fala assim, eu tô travada no bar, mas eu vou te dar aqui uma coisa para você, mas vai chegar. A melhor parte disso é quando você se comunica com o cliente. Porque quando você entende que ele é o dono do bar junto com a gente, você fala, olha, deu um probleminha, mas eu vou trazer, eu vou te dar desculpa, Porque o que acontece é que as pessoas reclamam muito em outros lugares. Eu fui pro Rio, Brasília, que a gente foi abrir o bar em Brasília.
demora. Você pede um negócio que é para 20 minutos, 1 hora depois ninguém nem vem falar com você sobre... Sequer atenção. Né? Sequer atenção. Então, assim, tirador de pedido você tem em qualquer lugar, mas o cara que vai te dar a hospitalidade e a experiência, ele tem que saber conduzir. Então, eu tô dando a experiência pro meu anfitrião, eu tenho que pegar e falar assim... Vai atrasar 10 minutinhos, James. Você quer te pedir outra coisa? Ou oferecer, porque eu já sei que vai atrasar. Então, o que a gente tenta passar pra gente trazer isso e o cara falar, essa é a minha casa. É aquilo que eu falei, porque ele sabe, abraçar o cara. Ele sabe que, tipo, se der algum pau, a gente vai chegar e falar, atrasou aqui. Eu falo muito que pros meninos culpar a ZigPay, né? Porque eu falo assim, caiu o sistema, a internet é todo online, ficou preso na impressora. Você vê, esse conceito de passar desde o cara da limpeza ao nosso garçom, esse pertencimento do bar, é incrível mesmo. Mas pra gente que trabalha na linha gerencial, né, na coordenação, é mais fácil ainda, porque a gente tem um bar inteiro à disposição para poder cuidar desse cliente no momento que a gente precisar de ajuda. Além da atenção, né, uma cortesia ou deixa eu te levar ali, você sabe como é que está tendo um outro show ali, tem uma mesa super legal ali, você não gostaria de mudar? Enquanto a gente resolve o nosso problema. Que, aliás, você fez isso comigo, eu não acreditei, eu fiquei num sarau puta ruim, né? Lá Foi brincadeira aquele dia que você fez comigo. Que eu fiquei lá na esquina, você não me disse que era banda teste, aí você ainda falou assim, Lu, você não quer ir pro salão principal? Eu falei, puta, tô bem aqui. Ele, não, vai ser mais legal lá e tal. Eu falei, não, mano. Aí ela falou, não. Aí o cara começou a tocar, era uma banda teste, eles estavam abrindo pra sarau pra banda fazer teste, bicho. Mas... Sabe quando você não consegue tomar o chopp? Porque eu tô... Mas as ferramentas que a gente tem, nesse dia você não foi, mas quem sabe eu tenha deixado você lá. De propósito, eu sei que foi de propósito. Se ela fez alguma coisa, eu vou ferrar com ela hoje. Mas é legal isso, né? De a gente poder usar as ferramentas que a gente tem para poder cuidar do cliente, inclusive no momento de dificuldade. E desses momentos de dificuldade nascem oportunidades de a gente se aproximar do cliente. E esse cliente também tem alto potencial de virar fã. Ainda bem que ele reclamou, né? Ainda bem que ele chamou. Se ele não chamasse, a gente tem que estar muito atento a isso também. Se o cliente não chama ou ele leva aquela queixa para casa, ele não volta nunca mais. Ele não volta. Exatamente. Você perde a oportunidade de se aproximar dele, né? Então, é muito comum a gente fazer isso no Brahma, né? É como a gente fala. Quando o cliente, deixa eu só finalizar. Quando o cliente fala do chopp, a gente segue uma linha para extrair o chopp da maneira correta, sobre as regras de uma qualidade que a gente definiu. Nem sempre o cliente entende. São 3 dedos de colarinho. Não, eu não quero meu chopp com espuma, eu não tomo chopp com espuma, vocês estão me lesando. Você saber contornar isso e chegar ao ponto de pegar o cliente pela mão e falar assim, vem cá, eu vou te ensinar que não é sobre economizar mLs. Você vai tirar o seu chopp e botar ele pro lado de dentro da chopeira e fazer com que ele tire o próprio chopp e falar assim, inclusive esse chopp que você tá tirando aí é por minha conta, tá? O cara fala assim, cara, o cara retira tudo que ele disse, né? Pela experiência que a gente entregou para ele ali, né? Então, eu ia até te pedir para você contar a história daquele carioca lá, lembra? Que você levou até a chopeira. Fala pra galera um pouquinho sobre essa história. Não, aí. ele ficou deslumbrado. Foi bem assim, começa sempre assim. Estão te chamando na mesa. Pois não, tudo bem? Você tem que chegar aberto e leve. E leve, porque se tem que você chegar achando assim, que pois vai... não, o que tá acontecendo? Não. Posso ajudar? Ah, não, é porque assim, eu não tomo chopp com espuma isso é direito do consumidor. Não, é que assim, o chopp, aí a gente explica, nem sempre resolve, né? São 3 dedos de colarinho para manter o frescor, retém o gás, a temperatura. E é um conjunto. O colarinho, ele faz parte do chopp. O chopp só o líquido, tá? O chopp só o líquido, ele não é o chopp. Ele é o líquido que compõe o chopp. Mas o chopp é o líquido e o colarinho. E a gente segue 3 dedos de colarinho por um fator de qualidade, de padrão. O cliente não entende isso e, de certa forma, ele está no direito dele. Para eu não ferir esse direito dele e para eu não abrir mão da qualidade que eu vou entregar e eu não vou servir chopp sem colarinho para ele, eu faço um convite para ele. Vamos à chopeira, vou te mostrar como é que funciona.
Aí ele vai, esse carioca aí. Eu falei assim, ó, aqui é assim, ó, tem um extrator que é do líquido, tem um extrator que é especialmente do creme. Isso não é espuma. Espuma, você bota um palito, ele segura. O creme, ele vai direto, ele é cremoso. Vamos fazer mais? Eu vou levar você para dentro da chopeira para você tirar o seu chopp. Você vai ver como é que é. Nisso ele já transcendeu ali a experiência dele, né? Ele entrou e começou a tirar. Aí ele entendeu o mecanismo e o quão especial que é a extração de um chopp. E no final das contas a gente pega e fala pra ele assim, ó, isso aí. Nisso ele já sacou o celular, pediu pra tirar foto, porque ali já é o momento dele, né? Esquece, começou com uma reclamação, ele tirou o chopp, pegou o chopp e eu falei do ml, não é por questão de ml, esse chopp é seu, esse chopp que você tirou é por minha conta, tá? Ele foi pro lado de fora, ele falou, cara, essa experiência é mais incrível que eu já fiz, porque não é por nada, mas eu tava reclamando do chopp, e agora eu sou fã. O cara, eu tirei foto, o cara publicou, o cara marcou o bar. Cara, não era o Isso cara não que tem tava... preço. Era o cara que tava reclamando da espuma do chopp 5 minutos antes. Esse cara vai levar essa experiência pro resto da vida. Assim como o amigo que você foi buscar o vinho, né? Exatamente, são coisinhas, e são pequenas coisas que não, coisas. sabe, vai te custar ali seus 20 minutos que você vai parar a operação para dar atenção para esse cara. Fala um pouquinho, Lu, sobre aquela abertura do Bar de Brasília, que aqueles 2 rapazes estavam no aeroporto e foram convidados para ser nossos primeiros clientes do Bar Brasília. Lembra disso? A gente passou, Conta aí um pouquinho. eu passei 15 dias, você passou 30, né? 30 você tá quase morando em Brasília. A gente foi abrir lá o Bar Brasília, era agosto do ano passado, e a gente teve que montar o bar, né? Só para o pessoal entender, o Bar Brasília é um bar tradicional lá em Brasília, que fica na Asa Sul, só que a gente não abriu na Asa Sul. A gente pegou o que tinha dentro do bar, que são todas as grandes memórias que tinham lá, quadros, enfeites, rádios antigos, e a gente montou na Praça Picape do aeroporto. E a gente foi para treinar a equipe, para fazer a abertura do bar. E a gente tava lá naquela correria, né, de termina a obra, liga a luz, desliga a luz, põe quadro. A Bruna fazendo eu ficar pendurada numa escada que, pelo amor de Deus. A Bruna também, a gente vai chamar ela ao podcast para contar umas histórias aí. A gente pendurado para botar os quadros, para botar tempo, porque a gente não só entra na casa e faz funcionar. Quero que as pessoas entendam também. A gente prega quadro, a gente vai lá e arruma, a gente lava banheiro. Então a gente faz tudo e a gente sabe cada centímetro da casa, porque isso, a gente não só chega arrumadinho para nossos crachá e fala boa noite pro cliente. E tudo bem, mas a gente conhece cada centímetro de cada casa, porque a gente vai lá, a gente lava o chão, a gente põe a mesa, a gente põe quadro, a gente pinta quadro, a gente monta a cozinha sem saber. Ele cai logo depois. Põe no lugar, ele cai depois, quebra, a Bruna quer matar nós, a gente sai correndo, mas tudo bem. E aí a gente fez tudo como deveria fazer, correndo. Ficou lindo o bar, é um bar lindo no aeroporto. E a gente se preparou para a entrada dos 2 primeiros clientes. E quando eles colocaram o pé na nossa casa, a gente deu uma salva de palmas. E os caras ficaram encantados. Eles estavam ali por acaso. Eles não iam ficar em Brasília, mas eles iam passar muito tempo no aeroporto. Então eles foram dar um passeio. E eles entraram, por um acaso. A gente tinha acabado de fazer a reunião de briefing. E tipo, vamos botar a casa para funcionar. Vamos ver quem é o primeiro cliente. E os 2 entraram. Quando eles entraram, a gente recebeu eles com uma salva de palmas. E os caras ficaram loucos, enlouquecidos. Eles falaram assim, meu Deus, mas por que a gente? Eu falei, porque vocês são os nossos primeiros convidados. E eles ficaram emocionados. Eles tiraram foto, pediram para tirar foto, tirou foto com a equipe, tirou foto do bar. Eu acho que eles quase perderam o avião, tá? Porque eles ficaram lá até mais tarde, a gente tinha música tocando. E essa sensação que a gente traz, ela é impagável, como você fala. E o cara falou que nunca tinha sido recebido daquela forma num bar. Com aplausos. É incrível. É incrível, cara, é incrível. Alex, eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre o seu começo no Brahma, né? Como você começou. E muita gente acha que você já entrou de gerente lá, né? De gerentão, mandando em tudo. Conta aí um pouquinho pra galera. Na verdade foi uma construção, né? Eu vinha falando hoje mesmo. A gente, assim como esses personagens que o nosso cliente hoje do Bar Brahma vem, encontra o James ali, a Luísa, num momento de bastidor,
ou eu mesmo, há uma construção desse personagem por trás dessa experiência profissional, dessa vida profissional. Eu comecei como passador de chopp no Bar Brahma, 18 anos atrás, já por uma influência do meu pai, mas já tinha trabalhado em outros lugares, mas especialmente comecei a trabalhar no Brahma no meu início de carreira assim, maior de idade, né? Então comecei como passador de chopp, já tive uma boa experiência ali, me destaquei, já era líder, já como passador de chopp, que é uma equipe muito jovem, né? E eu falava inglês à época e na recepção as meninas não falavam inglês. Então eles me puxavam o tempo inteiro para recepcionar clientes em inglês. E eu falei só fala um pouquinho pra galera, que muita gente não sabe o que é passador de chopp. Explica pra galera. O passador de chopp nasceu, inclusive, nessa época. A gente inaugurou é um braço, é um parceiro do garçom. Ele não é o ajudante do garçom. O cumim, ele fica ali em paralelo, mas o passador de chopp é um profissional que vai se dedicar especialmente à venda ativa do chopp dentro do bar. Então o cliente não precisa pedir. O chopp vem, automático. É só ele tem que dizer que não quer, ele não tem que dizer que quer. E aí foi daí que nasceu, né, a ação do chopp. Eu comecei assim e não demorou muito, fui para a recepção e já tive liderança na recepção também. Aí fui para outros bares do grupo, né? E voltei anos depois no Bar Brahma. E terminei a construção daquilo que eu estou hoje, né? Como gerente do bar, mas com uma equipe incrível, com o James, que é sensacional ali, a Luísa nos bastidores e a nossa equipe maravilhosa, né? De garçons, a nossa metria é muito boa também. Pra quem não sabe, a Luísa também já nos socorreu até na recepção, né? Já fiz. Eu tenho um episódio que eu acho que comigo e com o Alex, eu tava já no final de turno, sábado à noite. A gente ainda estava fechando mais cedo, que ainda era meio final de pandemia. E eu lembro muito bem quando o casal chegou de tarde e a gente tem 3 espaços de música. E o mais caro é o salão principal, porque é feijoada com samba do Naninha. E aí eles foram ver o preço e tal. E ela falou assim, onde você quer ficar? Ele, não, hoje eu pago a noite, hoje eu pago o dia pra você, não sei o quê. Vamos pro salão principal. Tá, entraram, beleza. À noite, quando a gente vai saindo, aí eu vou dando... O Alex vai lá na recepção e fala assim, Lu, já pode ir. Hoje acabou o freela e tal. Eu falei, não, beleza. Deixa eu só dar o check-out aqui. Aí, quando eu dei o check-out no cartão do cara, tava pago. Quando chegou o check-out no cartão da mulher, não tava. Aí eu disse, olha, aí ela ia saindo. Eu falei, não, senhora, desculpa, mas eu preciso que a senhora pague a conta. Não, mas ele pagou. Eu falei, ele pagou o cartão dele. O seu não tá pago. Aí começou a discussão. E o Alex, não, calma, gente, vamos resolver. E aí ele falou, eu não tenho dinheiro para pagar o seu. Aí ela falou assim, não, você vai... Ele disse, tá bom, vou te provar. Aí o Alex segurou a maquininha, o cara enfiou o cartão e deu não aprovado. Ele, tá vendo? Eu não tenho como pagar a sua conta. Cara, ela pegou o cartão e ela... destruiu o cartão em pedaços, parecia papel, lembra? Eu fiquei assim, minha Nossa Senhora. Aí eu falei, gente, vamos acalmar. E o Alex, olha, vamos resolver isso, só que vocês têm que sair com a conta paga. E o cara, eu não tenho dinheiro. Ela falou, mas você disse que ia pagar. Ele falou assim, mas eu não tenho. Ela falou, só tenho dinheiro dos meus filhos. E aí começou a discussão. E eles estavam discutindo, e o Alex aqui, e eu estava aqui, tipo, bem para evitar que a clientela visse aquela discussão. Meu amigo, de repente, ela virou e deu um tapa na cara do homem. Fez pá! E aí ficou a gente parada assim por alguns segundos. E eu olhei pro Alex e falei, e agora? Aí o Alex olhou, não aceitamos violência no bar, vocês vão ter que sair. Isso acontece, né? A gente tem muito disso. Muito, né? E ainda mais agora, depois da pós-pandemia, as pessoas ficaram com os nervos à flor da pele, né? Todo mundo já vem armado, então cabe a nós desarmar essa galera, né? E com aquilo que a gente fala, né? Com bom atendimento. Eu sempre peço para quando for conversar com o cliente, sempre olhar no olho do cliente, né? Para que você possa debater com ele, né? O que a gente sempre fala é que às vezes a gente pode matar a questão sem nem ter que chamar o gerente, né? A gente consegue ver e resolver ali. Às vezes é uma coisa simples. É porque demorou 10 minutinhos, é porque é 5 minutos, ou porque ele... não era aquilo que ele pediu, mas a gente pode trocar, a gente pode dar um jeito. E é transformar a experiência do cliente.
Então, é o nosso trabalho, é a gente entender, é o que eu sempre falo para os meninos, a gente entender, ler o cliente. Muitas vezes a gente está no bar, e aí acontece, e eu tive a sorte de acontecer comigo, você está passando, lógico que você não vai escutar a conversa do cliente, mas você está tirando pedido, eles vão soltar alguma coisa, porque estão ali comemorando. E aconteceu de um casal do São Luís do Maranhão, tá lá para comemorar, era 15 anos de casado. Aí eu falei, poxa, que alegria que vocês estão aqui com a gente e tal. Ela falou, é a primeira folga depois das crianças nasceram. E a gente fugiu, deixou tudo com o sogro e sogra, e a gente fugiu para São Paulo para passar uma semana junto, porque a gente nunca teve folga. A gente casou, logo teve filhos, e é a primeira vez que a gente está de folga. E eu falei, divirta-se à noite. E aí eu fui na Bruna e falei, poxa, a gente está com um casal aqui que vai comemorar quase 15 anos de casado, é a primeira folga depois que os filhos nasceram. Day off, né? É um day off, a gente precisa dar alguma coisa a mais. Vale Night. Eles estão no Vale Night, aí a gente precisa dar um agrado. Ela falou, cara, vamos dar uma sobremesa, porque eles já estavam bebendo, né? Eu falei, vamos dar uma sobremesa legal para fechar a noite deles? Ah, boa. A gente foi lá, pegou uma sobremesa, fiz questão de levar na mesa. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque você me contou que você fazia aniversário de casamento e tal, então aqui é uma lembrança. E ela falou, foi a melhor experiência que eu já tive. Então, assim, uma coisa pequena, porque poderia passar batido, você falar parabéns e tal. Então, às vezes, eu sempre falo, escutem um pouco o cliente, ele sempre está dando a informação que você precisa, né? E a gente já teve de cliente que foi... Eu fui levar o chopp do casal, ele falou assim, eu tô muito feliz. Eu falei, porque ele falou, acabo de saber que você é pai. Eu falei, cara, que maravilha. Ela, por isso que ela tá tomando suco. Eu falei, que maravilha. Eu fui lá e peguei mais 2 chopps pra ele. Eu falei, aqui é um presente da casa, parabéns pela... O cara vai... Ele falou assim, agora toda vez que eu for ser pai, eu vou vir aqui. Ela falou, pelo amor de Deus, quantos filhos você quer? E o legal de tudo isso, Lu, Alex, é que a gente trabalha numa empresa, né? Fábrica de bares, onde eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa, o qual eles dão oportunidade e liberdade para a gente fazer esse tipo de coisa, né? Para surpreender os nossos fãs. Você vê que a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Onde tá toda a diretoria, gerente de todas as casas, coordenadores, chefe de cozinhas, onde pequenas coisas são postadas lá e são aplaudidas por todo mundo, né? Hoje a Fábrica de Bares, a gente até costuma falar que é uma fábrica de sonhos, né? O Álvaro fala isso, o Alex também, que é comandado aí pelo Cairê, né? Que logo também Cairê vai estar conosco aqui, que é um cara também que gosta muito disso, né? Gosta de que a gente faça esse tipo de coisa para agradar os nossos fãs. Então, Lu, fala um pouquinho sobre a fábrica de bares aí pra galera. Muita gente não conhece ainda o nosso estilo de trabalho. Eu gosto de contar a história que o Álvaro conta, né? A primeira vez, quando eu entrei na fábrica, e minha primeira reunião foi logo com o Álvaro, eu tremi nas bases. E eu lembro que a gente estava sentado no Bar da C, lembra do Bar da C, né? Lembro. Tava bonito. Meu último bar de gerência. E aí a gente tava no Bar da C e a Aninha, que era minha chefe, ela falou, nós vamos conversar com o cara que idealizou a fábrica toda. Eu falei, segundo dia eu vou ter reunião com o homem que trouxe tudo. E aí a gente tava num projeto com ele, e aí ele foi contar a história, uma história que eu conto até para todo mundo. Porque o Bar Brahma, o Álvaro reabriu em 2000, mas ele só não reabriu, vou reabrir. Tem todo um... E eu gosto... Uma coisa que o Álvaro traz é a fantasia da história das casas, né? É a magia. Você sente essa magia quando ele conta. Ele fala, ele tinha o Café São Paulo. E aí ele vai contar a história dele quando ele tá aqui. Então eu vou fazer só um adendo aqui, né? Ele tinha um Café São Paulo. E aí ele disse que numa quinta-feira, 13 da manhã... parou um carro preto e olhou para ele e falou, você tem que abrir o Bar Brahma. E ele disse que levou isso pro coração. Chegou, foi olhar, o Bar Brahma ia ser fechado o espaço para uma igreja universal. Olha isso, hein? Já pensou? E detalhe, ele não tinha dinheiro, né? Ele não tinha um tostão. Aí ele disse que negociou o que ele não tinha para negociar, deu cheque mais voador do que tudo. Mas aí ele chamou os companheiros dele e falou pra galera, é meu destino abrir o Bar Brahma. Vai dar certo. Vai demorar. Mas vai dar certo. Quem acreditar, vem comigo. E foi daí que começou a fábrica pelo Bar Brahma. Hoje aí a gente está desde 2000, né? Fazendo escola. A gente chama... E aí todo mundo conhece o Brahma como uma escola. A gente tirou... Muitos gerentes, coordenadores de outras casas saíram do Brahma. A gente sabe disso.
que aprenderam, que lutar. Eu falo assim que é escola para tudo. Você vai desde da recepção até o tirador de chopp. Já fizeram o tirar chopp lá, tá, pessoal? Eles me ensinam todo dia, quando eles querem fazer gracinha comigo. Mas o Brahma começa a história da fábrica com isso. Então aí ele parou e falou assim, pô, se eu fiz o Brahma, eu consigo fazer outros, né? Falar das casas que a gente e tem hoje, antes da pandemia, a gente tinha 17 operações, inclusive uma no Rio de Janeiro, que o Bar Léo era no Rio de Janeiro. Então a gente depois pegou o Bar Léo, que é o primeiro boteco de São Paulo, né? Que foi construído... Ele foi criado na época da Segunda Guerra, então o dono teve que repassar, porque a gente era contra a Alemanha, o dono era alemão. Mas a gente conseguiu manter as tradições. Não abre de domingo, fecha cedo. Há pouco tempo não tinha TV, a gente teve que pedir dos clientes para colocar TV. O primeiro beijo dado no Bar Léo foi gravado por uma rede de TV, porque não podia também, não era permitido, porque o dono falava que lá era só para conversar. Nem mulheres, né? Nem mulheres. Mulheres foi a partir de 2015, 2014 que foi permitida a entrada de mulheres. Essas histórias são legais que a gente vai trazer todas essas histórias durante os episódios aí, né, Alex? Sabe, Lu? E aí, só para falar das outras casas, antes da pandemia, a gente ainda tinha o Piratininga, Ilha das Flores, né? Bardacê. Bardacê. Aí a gente tinha o Zé Menino, Zé da Praia, Navarro. Quiosque Bar Brahma. Quiosque Bar Brahma, no Aricanduva. E Arcos e Blue Note. Hoje nós temos... E Rivera. O Rivera a gente comprou antes da pandemia, né? Hoje a gente está com 12 operações, que é Arcos, Blue Note, Brahma, Barléu, Jacaré, Riviera. Aí, saindo do forno até o final do mês, temos Love Cabaré. O antigo Love Story, viu, galera? O antigo Love Story, aí, agora com Love Cabaré, com novas histórias, com novo formato, hein, pessoal? Não vamos perder. E aí, como eu falo, que às vezes a gente brinca, né? Que o Cairê e o Álvaro querem dominar o mundo. E um dia ele acordou e falou, por que não a gente ter hotel também? E aí eles deram hotel para nossa operação, para a gente suar a camisa. Então a gente tem o Hotel Marabá conosco, né? E em Brasília a gente tem o Bar Brasília, que fica no quiosque. Então assim, a gente aí joga toda a experiência. E não pense que ele é um cara aposentado, não. Ele vai em todas as reuniões, briga com todo mundo, ele sai... Que eles são ousados, né, Alex? Esses caras são muito ousados, né? São ousados, atentos, né, ao negócio. A aquisição do hotel foi incrível, né? Foi incrível. A gente falou muito sobre hospitalidade, com referência do hotel. E a gente tem a oportunidade de operar o hotel com as referências do bar. É um hotel diferenciado, com certeza, o Marabá, né? A gente coloca elementos do bar para a receptividade do hotel, assim como a gente faz o contrário. E você estava falando do Álvaro. Eu acho que é isso, né? O porquê que a gente está aqui. É para a gente propagar esse conhecimento que a gente tem a oportunidade de ter e melhorar a cada dia, para que outras pessoas tenham acesso a isso, né? E com certeza. O desafio dele era fazer com que o sonho dele fosse sonhado por outras pessoas também. O nosso desafio hoje é fazer com que o nosso sonho, os nossos desafios sejam sonhados e cumpridos os desafios por outras pessoas também, que estão abaixo da gente. E a gente está numa oportunidade dessa aqui, a gente abre para o mundo essa experiência nossa de que a gente pode fazer diferente. O nosso ramo merece isso, né? O nosso cliente merece isso. Porque é diferenciado mesmo. O cliente que entra por uma porta de um bar, ele nem sempre vai saber o que ele vai encontrar. Se a gente souber fazer, a gente ganha o mundo e ganha o cliente também. Porque muita gente, muitos donos de bares, de restaurante, o cara não se preocupa com esse universo. Às vezes eu vejo postagens, né, de alguns buffets aí, de festas. Aí o cara posta lá comida bonita, sabe? O buffet bem arrumado, são richôs de prata, richôs banhados a ouro, são montagens exuberantes, né? Aquela coisa linda, mas o principal eles não mostram, que é o seu colaborador, que é o cara que está servindo, que é o cara que está recebendo um casamento, o cara está recebendo a noiva, o noivo, para colocar comida no prato dele. Isso você não vê, as pessoas não destacam isso, não. E a gente
qual o motivo também de criar isso? É falar sobre isso, é falar sobre a galera que trabalha, a galera que tá correndo, a galera que tá suando. É uma coisa bem interessante, Lu, que acho que a gente até esqueceu, lembrei agora de falar, é sobre a diversidade, né? A galera da diversidade, a galera que a gente acolhe eles, né? Fala a gente tem aí três das nossas casas, das 12 casas, das 10 casas, 8 casas que nós temos aí, a gente tem uma equipe diversa muito grande. E isso é muito louco, porque a gente aprendeu não, porque a gente está aprendendo todos os dias, né? A gente aprende todos os dias uma coisa nova. A gente conseguiu fazer, principalmente a equipe Love Cabaré, a gente abriu espaço para falar sobre diversidade e explicar, porque a gente viu que tinha uma equipe muito diversa, e a gente falou assim, cara, a gente não quer que ninguém erre por não saber como fazer, por não saber como falar ou como tratar. Então a gente abriu isso, e é uma coisa que a gente tem feito muito, trazer essas pautas de diversidade para as outras casas também, tipo, mas no Brahma não tem, não, mas eles sabem, eles entendem disso. Então trazer isso de uma forma mais presente, né? A gente sempre fala, e aí é um lema da fábrica em relação a isso, eu não me importo não vai fazer diferença para mim sua religião, sua política, seu sexo, tudo que você entende como faz parte de você. O que me mais interessa é o que você vai trazer como agregar como trabalho. É o seu profissionalismo. É o seu profissionalismo, é você como profissional que vai me entregar. Então, assim, isso eu tenho orgulho de dizer que a fábrica ela bate muito bem nisso, ela fala sobre isso, como a gente trabalha e como a gente aprende. Eu aprendo todos os dias, que é uma coisa que a gente ainda não sabe, a gente ainda não tem conhecimento, porque a gente vem de uma estrutura, né, bem antiga, e as coisas estão mudando. E uma frase que eles disseram para mim quando a gente estava no Love semana passada foi: o mundo está mudando. Se você quer mudar, se você quer trazer melhor experiência, comece a aprender como é que o mundo está hoje. E isso é ser diverso, né? Isso é você trazer a diversidade para dentro de você. E aí eu acredito muito, é uma das pautas que eu acredito na fábrica, é isso. E a gente trabalhar diretamente com as pessoas que nos ensinam. Eu aprendo diretamente com o Alex, com o James, todos os dias, como a gente trabalha lá. Eu aprendo com o garçom, eu aprendo com o cominho, eu aprendo com a recepcionista. Não é assim que é para ser feito. Vamos fazer um jeito melhor. Vamos estruturar. Então vamos fazer um treinamento que estruture isso. Vamos olhar a operação de outra forma. Porque é isso. A gente tem que entender como o olhar de cada um. O seu olhar é de um jeito para uma casa, o meu olhar é outro jeito para outra casa. Já discutimos várias vezes sobre isso. Mas isso não quer dizer que eu não respeite você como profissional e nem você como pessoa. E isso faz bem para o negócio, né? Porque o nosso ramo fica cada vez mais acolhedor e acaba dando oportunidade para cada vez mais pessoas, e a gente se fortalece cada vez mais. Com certeza. Não é só não são só as nossas lojas. São as lojas, são os bares e restaurantes do Brasil afora aí, né? Então, quando a gente coloca isso bem assim e propaga isso para os outros, o nosso ramo se fortalece. Eu acho que é importante a gente fortalecer o nosso ramo, né? E essa galera que... Igual a gente tava até conversando ontem com a Lu, essa galera que tem tatuagem no rosto, tem um largador na orelha, essa galera que em alguns lugares ainda que são formal... Não tem espaço. Não tem espaço. E com a gente, essa galera é super bem-vinda, né? Então, a gente tem nossos bares onde eles são super bem acolhidos, trabalham. E o mais legal de tudo é que a gerência é preparada, né? Até pela nossa diretora de RH, a Karine, para todos esses episódios. Para cuidar dessas pessoas, para acolher essas pessoas, para protegê-las, né? Tanto essa galera como... as mulheres também nos bares, né? A gente é treinado para isso, para proteger as mulheres, para qualquer tipo de acontecido lá dentro. Então isso é muito legal hoje, dentro dos bares, para que você não tenha nenhum tipo de problema. Não, é que fique claro. A gente fala que a experiência do cliente, que a gente quer que o cliente seja dono do bar, mas atenção, senhores clientes, até a página 2, a partir do momento que você passa do limite com alguma pessoa da nossa operação, você é convidado a se retirar. Aqui a gente acredita muito nisso. E não é uma coisa da gente, operação, é uma coisa from the top, é uma coisa do Álvaro, uma coisa do Cairê, de tipo, a gente não precisa... Antigamente a gente ligava para perguntar, hoje ele já fala assim, você não precisa nem ter me ligado, pode mandar embora. Então não é aceito. Então assim, a gente treina isso e a gente fala muito isso. A gente faz tudo pelo cliente.
Até a página 2, porque ele não tem direito de se aproveitar, tratar mal. É uma coisa que... Eu estava participando de uma palestra com o Facundo Guerra, ele falou assim, a gente trabalha com o serviço, mas a gente não é serviçal de ninguém. A gente entrega a experiência. A gente faz o dia do cara feliz. Mas isso não quer dizer que ele tem... que ele direito, possa... né? Ele tenha direito sobre a gente. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aí ele está ali e ele vai ter que respeitar a gente que está trabalhando. É isso. Exatamente. E é isso que a gente sempre vai levar com a gente em questão de tudo. Dos nossos funcionários, do cliente. E eu falo muito isso. Eu vou cobrar o serviço da galera, mas eu tenho que dar um ambiente seguro para trabalhar. Então, você tem que se sentir seguro para estar aqui dentro. Para todos, né? Pra Para o todos. colaborador e para o cliente. Pro Ele se cliente, sente exato. num ambiente Ser uma casa segura, né? Ser uma casa segura. E isso vai ser um dos nossos temas também, que a gente vai bater bastante aí, além dos bastidores, né? É isso. Alex, eu queria saber de você, da sua parceria com o Giliard, né? Que é um cara que a gente gosta muito, né? Como que funciona vocês dois? Como que é essa harmonia de trabalho? Porque das duplas gerenciais do Brahma é a mais antiga. a mais antiga. A mais antiga. Eu acho que para uma operação crescer de forma madura, você não tem que se preocupar muito com o ego, sabe? Eu tive a oportunidade nesses anos todos de carreira, ser liderado por diferentes tipos de pessoas. E eu observei muitas pessoas que não tiveram êxito porque elas se preocupavam muito com o próprio ego. E numa equipe gerencial você não tem que trabalhar com ego. Se você trabalha muito com o seu ego, você deixa outras coisas importantes passarem. No caso da minha parceria com o Giliard, é simples. Ele toca com a mesma autonomia que eu, coisas que ele tem que fazer. Eu toco com a mesma autonomia que ele, coisas que eu tenho que fazer. Se precisar a gente debater ideias, a gente debate. Mas no final das contas, na ponta, a gente não quer que o nosso nome necessariamente esteja ali. A gente quer que o nome do bar esteja ali à frente, né? Que o nosso coordenador possa ter autonomia de gerenciar o salão. Eu acho que é por isso, essencialmente é por isso que a nossa parceria deu certo. Porque a gente não se preocupa com ego. E uma passagem que eu sempre comento com os coordenadores. Eu adoro quando um garçom, um cliente vai fazer uma resenha positiva e fala, eu fui atendido pelo gerente James. Mas por que gerente? Ele não é gerente? Sim, ele é gerente. Quem disse que ele não é gerente? Ele é uma figura gerencial para o cliente, que foi lá e resolveu o seu problema. Ele é gerente, sim. Então, toda vez que alguém elogia o James, tá me elogiando também. E eu tenho certeza que quando alguém elogia o James ou o garçom, tá elogiando toda uma cadeia que vem acima da gente, né? Porque é isso, é o sinal de um bom trabalho. Então, eu sempre, nas nossas reuniões de lavar roupa suja, sempre falo sobre isso. Esqueçam o ego. Isso não importa aqui. A gente tem uma importância ímpar na operação. Mas não façam com que as pessoas lembrem de você só como um número ou como uma pessoa arrogante que você eventualmente foi. Seja gentil, seja amoroso, ame os seus liderados, que com certeza você vai fazer uma gestão de uma maneira leve, segura, né? Você comentou que você tava um caos lá no Riviera e um rapaz falou assim, mano, você tá sorrindo? Sim, tô sorrindo. É com leveza que você resolve as coisas. Sim, é muito engraçado, porque eu falava assim, a gente saía, tava o caos. O cliente puxando pelo suspensório, o outro puxando pela blusa, ele olhava assim pra mim, dentro do bar, e eu olhava pra ele e falei, me dá, corre com esse, corre. E aí a gente deu aquela pausa, ele baixou a coisa e falou assim, puta, você tá rindo. E o negócio é esse, porque quando o cliente te vê rindo, ela fala, meu, tá tudo bem. Uhum. Eu tô vendo que tá caos, mas tá todo mundo bem. Nem tá, né? E nem tá tudo bem. Você quer ir pra casa chorar debaixo do cobertor. Porque quando o cliente começa a perceber alguma coisa, aí tipo, você tá de cara feia, você tá correndo de um lado pro outro, aquilo... Aí o universo começa a conspirar, né? Aí o cara já fica puto, que aí a mesa do lado já se toca também, não, tá dando ruim alguma coisa. Aí aquilo vira tudo... É energia ruim, né? É energia ruim. Aí tudo dá errado. Aí você vai trazer a batata pro cara, não é a batata que ele pediu.
você vai trazer o show pra ele, vai estar quente, aí já começa tudo a dar ruim. E a experiência do cara pra casa do chapéu, né? É muito louco, porque a gente trabalha, e principalmente quando chega a madrugada, a galera já não é mais aquela galera que entrou. A galera já tá solta. Então, se você não ter a paciência e, tipo, se você não tá bem, não vai lá resolver. Porque, assim, você vai precisar... Porque a pessoa vai testar a sua paciência. Porque ele tá ali para testar a sua paciência, em certos casos. Então, você tem que falar... Você tá bem. Então, ele vai chegar para você, ele vai falar assim... mas... E você vai, tipo, que bom, que ótimo. Porque se você tiver ruim, um dia ruim, não vai pro salão, cara. Não vai. Põe outra pessoa no seu lugar, fica na área administrativa, fala que você tá tirando chopp, fala que você tá cortando limão, mas não vai. Porque a sua energia ela vai redobrar dentro do salão. E quando você entra no salão, e é uma coisa que eu sempre tentava fazer isso. Chegava no Rivera e a gente chegava e tinha aqueles... como estava abrindo, né? E a gente estava entendendo que era 24 horas. Então, todo dia a gente chegava e tinha milhões de coisas para resolver. Então, eu falava assim, tá bom, vamos resolver. Eu preciso de 5 minutos. Saía, respirar. Falei, agora... Tirei o coisa e vamos entrar para resolver o problema que a gente tem que resolver. Mas não vai faltar chopp. Não vai. Vamos ligar pro Alex. Vamos ligar para não sei quem. A gente vai dar um jeito. Só fala que a gente tem que fazer pra gente dar um jeito e a gente vai correr atrás. Não que eu tava 100% centrada. Muitas vezes era eu que tava desesperada. Pelo amor de Deus, não vai dar pra gente fazer. E a gente correr atrás. Mas a questão é, quando você passa, pode estar caindo o mundo. Você passa essa certeza pro cliente que tá rodando... Ele vai falar, lindo, maravilhoso, tá lotado, mas tá rodando, tá lotado, mas vai sair meu drink, tá lotado, mas vai sair meu petisco. E entendeu? Os nossos bares, o Rivera é um bar muito... fala que é um bar complicado porque ele não fecha. Não, ele não fecha. Você fazer a manutenção de um bar que não fecha. Filho, teve um dia que a gente fez aposta entre a operação porque tinha um cara com mais de 48 horas dentro do bar. E a gente ficava, não, ele fica mais... Todo mundo apostou, ele vai ficar mais 5, ele vai ficar mais 3. A gente fez bolão. O cara dormia, acordava, tomava energético, tomava uma Cuba Libre e depois voltava a dormir. Te juro. Aí chegou a noite, ele já tava 2 dias direto. Chegou a noite, eu falei, gente, esse homem vai dar trabalho, esse homem vai dar trabalho. Ele começou a ler carta de tarô no balcão. Ele começou, e eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí a gente encontrou um número, que era o pai dele. Ligamos pro pai dele e falou assim, olha... Seu filho tal, ele tá aqui no Rivera já faz 2 dias. Ele, faz 2 dias que eu tô procurando ele, que eu não sei onde é que ele tá. Pra quem não conhece o Rivera aí, galera, fica na esquina da Paulista com a Consolação. Com a Consolação, um bar 24 horas, tá? E a gente também tem um Blue Note, né? Que é uma casinha bem legal. O Blue Note é lindo, né? A Blue Note traz aí a nossa essência do jazz. E é engraçado, porque todo mundo fala assim, mas a gente não é, né? O Brasil não é como os Estados Unidos, fã do jazz, mas a gente conseguiu trazer uma casa que ela foi criada pelo jazz e colocamos o melhor da música brasileira lá dentro. E isso é sensacional. E a gente vai também depois contar histórias também dessa casa, né? A gente tem muito. A gente vou dizer pra vocês, a gente passa por muito sufoco pra ver vocês felizes dentro da nossa casa. Mas com certeza a gente é privilegiado por trabalhar numa área dessa, num ramo desse. Eu complementando o que eu estava falando para você, né, da minha parceria com o Giliard, e a gente tem a oportunidade de trabalhar com pessoas como o James. O James é um cara diferenciado no salão. Ele tá ali e cativa o cliente de verdade. Ele sabe o que é conquistar um cliente de verdade. A gente tem oportunidade de trabalhar com pessoas assim. Eu tenho oportunidade de trabalhar com pessoas que formam equipes como a Luísa. Eu tenho a oportunidade de trabalhar num lugar que para mim é o melhor lugar do mundo. Eu amo bar. E por incrível que pareça, eu não frequento bar. Porque eu trabalho à noite, então fica meio... eu frequento muito pouco, conheço muito pouco de bares por trabalhar num bar. Mas eu tenho certeza, foi o melhor lugar que eu escolhi para minha vida para trabalhar, que foi num ambiente de bar. Porque com certeza o bar é o lugar melhor do mundo e a gente é privilegiado. Tanto que a gente tá aqui, né? Olha Exatamente. Que oportunidade legal. E todos os dias a gente vai... O Alex costuma falar, vem com tesão, vem trabalhar com aquele tesão todos os dias. E é isso que a gente... Olha que... às vezes ele pergunta, você já tá aí... Não, é porque é o lugar que eu gosto de estar, entendeu? Eu fico 70% do meu dia dentro do bar. Então, assim, por que não fazer o melhor? Por que não cuidar das pessoas bem? Mas ali que... Mas isso aí a gente coloca, eu falo muito para quando a gente vai fazer a integração, eu falo para os meninos, eu falo assim, um cálculo besta.
você fica trabalhando dentro do bar 8 a 9 horas, né? Para a pausa do almoço e tal, pausa da janta. Você gasta, em média, 1h30, 2 horas para chegar em casa. Eu moro a 59 km. Não, você não conta, você mora em outra cidade. Um funcionário normal, outro exemplo. Então, assim, em média, um cara que trabalha com a gente, ele gasta 12 horas com a gente, no pacote. E eu falo, você gasta 12 horas da sua vida. As outras 12 você tem que dividir entre dormir, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de mulher, fazer tudo que você tem que fazer. Porque você mora sozinho, tem um pet, tem que cuidar. Você tem que fazer alguma coisa, você não gasta tudo só com você. Então, cara, você vai gastar 12 horas do seu dia só por fazer? Só por fazer. Você tem que fazer com tesão. São 12 horas do seu dia. Você tem que entregar o melhor. Eu fiz uma integração grande. Eu falei, você não tá afim? Porta da casa. Porque eu só quero alguém que esteja com tesão de entregar o melhor serviço pro cliente. Ah, acabou de ser contratado? Não tem problema. Porque não vale a pena eu ter um garçom, um comim, um barman que se acha mais importante que a casa. Não tem, porque ele não é mais importante que a casa, porque a casa é uma só. É você, é o James, é o Gili, é o Marquinhos, que te manda foto todo dia do como é que tá as coisas, é a Luda de dentro da cozinha, é o Israel, é o seu Manu, que cuida do estoque. É uma coisa, é uma girada só. Se um erra, todo mundo erra. Quando você vai pra reunião de DRI, eu duvido que os caras perguntam lá, quem foi que errou? Não, chega pra você e fala, mano, você ferrou. Então é isso. Então se você não tá disposto... É a responsabilidade do todo, né? É a responsabilidade do todo. Se você não tá disposto a entregar esses 12 horas da melhor forma possível, desculpa, procura um lugar que você queira fazer, porque você vai me atrapalhar. Porque a experiência do cliente depende de quanta disponibilidade você tá para entregar para ele. A gente precisa ser seletivo mesmo, né, no nosso ramo. É um ramo que é acolhedor, dá oportunidade para todos, mas a gente precisa saber construir uma equipe mesmo. E uma equipe boa não se constrói de um dia para o outro, né? A gente tem que colocar isso mesmo, esse senso de pertencimento a ele. Sim. E de buscar o melhor. Tem que ser o melhor, seja o melhor. E você exija isso do seu colaborador, do cara da limpeza, ao seu garçom, à sua metria, a você mesmo. O manobrista lá no... Que na nossa hospitalidade começa lá no manobrista, né? Começa na central de relacionamento, a nossa hospitalidade, né? Mas a gente tem aí, e aí é uma coisa que as pessoas têm que ter os pontos de contato do cliente, da gente falar tudo. É tudo meu, é tudo nosso. O bar é do Cairenão, ele construiu o bar, a gente coopera. A gente toca. E a gente vai tocar da melhor maneira possível, né? É isso, galera. A gente tá chegando ao final desse primeiro episódio nosso aqui, né? De muitos que vão vir por aí. E vai ser sempre essa resenha aqui, muitas histórias, muitas... A gente ainda tem muita coisa para contar. Muita coisa, a gente vai trazer pessoas legais aqui para falar um pouquinho. Clientes, né? Convidados. Tipo, perrengue que o cliente passou, perrengue que o funcionário passou. Quando a gente passou. quis matar o James várias vezes, porque ele é um velhinho ansioso, mas a gente ama ele mesmo assim. É porque assim, essa ansiedade toda é para entregar o melhor, né? Então, minha mulher fala, você tem que se tratar, porque... Não, a gente quer te matar. Lá em Brasília, acho que quase deixei ele lá em Brasília, pessoal, porque, pelo amor de Deus, eu queria matar ele todo dia. Então, nos próximos aí a gente vai estar com o Álvaro na mesa, né, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar aí as histórias do Álvaro, que o cara é fantástico, é um cara que a gente se espelha todo dia, né, segue os passos dele, que o Álvaro não tem tempo ruim pra ele, né, ele faz qualquer coisinha, ele transforma e... Faz acontecer. Faz acontecer, né. Então é isso, né? Fala um pouquinho aí, Alex, desses minutos finais nossos aqui. É isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, com vocês e nessa proposta tão interessante que é isso mesmo, né? Personagens reais falando sobre o cotidiano de um lugar onde as pessoas almejam estar. Seja como cliente do lado de fora do balcão, ou seja como operador. E a importância do cliente que quer entender e saber como é o universo por trás do balcão e a importância de a gente propagar o nosso conhecimento para os outros também. Eu acho que isso não tem preço e é por isso que a gente está aqui, né? Para a gente conversar sobre esse ramo que é tão mágico, tão bonito, tão importante para o cliente, tão importante para a gente também. Exatamente. É isso. E aí, Lu? É só agradecer a oportunidade, né? Eu já gosto de falar, né? Por isso que eu faço treinamento. Falo pra caramba. Mas... Por isso que eu escolhi as pessoas corretas. Você escolheu as pessoas corretas, meu amigo. Fica tranquilo. E a oportunidade da gente contar, porque a gente se diverte muito. As pessoas não sabem, mas a gente se diverte muito. A gente
quer matar um outro um dia ou outro, a gente quer... Às vezes até mata. Até mata. No ódio. Mas a gente se diverte, a gente é muito companheiro e isso foi uma das coisas que eu falei pro James quando a gente começou a falar do podcast. Eu falei assim, eu quero levar o quanto é divertido trabalhar junto. Exatamente. O quanto é divertido, quanto prazeroso entregar a melhor experiência pro cliente. E não só a experiência, mas quanto o que faz a gente chegar lá. E isso está sendo um baita orgulho a gente poder estar fazendo isso junto. Uma oportunidade incrível. Uma oportunidade incrível. Nos próximos episódios aí que a gente... que for ao ar mesmo, a gente vai estar com um QR Code aí na tela pra galera acessar, ver nossas casas, algumas promoções que a gente vai... Alguns sorteios que a gente vai dar pra galera aí, né? No Brahma vai ser um chopinho, a gente vai estudar direitinho aí pra passar pra todo mundo, mas vai ser um negócio bem legal pra que todo mundo acompanhe aí e curta, né? Eu sei que a galera vai gostar disso, né? Vai gostar dessas histórias, principalmente aí os donos de bares, né? De restaurante, que precisam também melhorar um pouquinho as suas experiências, seu atendimento, né? A gente vai falar também sobre treinamentos. Vai ser uns conteúdos bem legais para todo mundo aí. Parabéns, James. Obrigado, parabéns para nós todos, né? Parabéns, Uau, que sucesso para nós. Sucesso para nós, exatamente. Obrigado, pessoal. Queria agradecer aí a Vivar, né? Que está nos cuidando aí, fazendo o nosso podcast, né? O Dr. Luciano, que teve essa iniciativa aí de trazer a gente até aqui. E é isso, galera. E ao Álvaro, né, que tá Álvaro também, Cairê, nos apoiando, Cairê, João Castro. Não pode esquecer do João Castro. Pelo amor né? de Deus. Karine também, que tá junto conosco. Tá, então... É isso, É gente. isso. Que venham mais. Valeu, Alex. Valeu, abraço, pessoal. Abraço. Obrigado.